2026, já começamos aí com a reforma tributária batendo na nossa porta. Agora já não é mais teoria, a gente está na prática aqui. Vocês vão escutar dois caras fenomenais, Failon e Marcos, do Grupo Connect. Vão falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar esse processo, esse calendário, o que vocês precisam ajustar. E nada melhor do que falar sobre isso, do que passar a palavra aqui pros feras, né? Pessoal, se apresenta um pouquinho pra gente. Olá pessoal, eu sou o Marcos, faço parte aí do Grupo Connect Contabilidade. Estamos aí no mercado aí há mais de 8 anos, né, no segmento Pharma, no segmento geral, né, então a gente começou a contabilidade atendendo todos os nichos, né, e depois disso a gente viu uma oportunidade no segmento Pharma e aí a gente segmentou. A gente tem um braço segmentado para farmácias e drogarias, onde a gente consegue atender o empresário farmacêutico não só com gerando guias e mandando para o imposto, mas sim uma contabilidade mais consultiva. Então a gente tem experiência nessa área, planejamento tributário e agora, né, além de mais, né, questão de zero game, a questão da reforma tributária, né, onde é o grande gancho aí para as demais contabilidades aí, todo mundo aí preocupado, como é que vai ficar esse cenário, o que vai mudar. Então é um cenário novo, né, que todo mundo está se adaptando e estamos aprendendo. A Receita Federal tem muita alteração esse ano, né, muitas e faz as leis complementares e manda para o pessoal, agora você se adapta aí. Então esse é o jogo. Eu sou o Failon, sou sócio da Connect Pharma também. É exatamente isso que o Marcos falou, e a gente procura sempre levar todo o conhecimento para o cliente, como ele falou ali, a parte do crescimento, redução dos impostos, e nessa parte da reforma tributária, tudo que vai acontecer. A gente está vendo isso como uma grande oportunidade para as contabilidades, porque tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que vai mudar e a gente tem que levar esses conhecimentos para os nossos clientes. E o escritório agora que não se adaptar, né, e não começar a passar o que está acontecendo, quais são os próximos passos para o cliente, muitas empresas vão fechar no mercado e também muitos escritórios também vão fechar por causa dessa mudança, né, onde pega todo mundo, zero game e começa de novo do zero. Então a gente já vem com um sistema tributário bem antigo, que a gente vê que tem várias... Todo mundo tem dificuldade ainda com o sistema que tem hoje. Imagine um novo cenário que está vindo por aí, que é a questão da reforma tributária, que todo mundo fala, a mídia fala da reforma tributária, muitos sites de notícia, todo dia tem uma notícia diferente da reforma tributária, todo mundo quer saber se eu vou pagar mais imposto, se eu vou pagar menos, como é que vai ficar esse novo cenário, né? Gente, isso é muito real. A reforma tributária em andamento já tem alterações, prorrogações de prazo. E janeiro de 2026 está aqui, né? Está acabando o mês, mas ainda assim tem muita coisa para acontecer. A fase de teste já começou. E o que exatamente é essa fase de teste que a galera fala? Todo mundo fala fase de teste, mas o que é? O que está sendo testado? Essa nova fase de teste da reforma tributária seria mudaria a nova estrutura do XML, né? Então, assim, na nota fiscal ia ter o campo do IBS e do CBS. Então, para quando fosse emitir a nota fiscal agora em janeiro, se não tivesse esses campos ali, os RPs não se atualizassem, as notas fiscais não ia conseguir ser emitida. Então, a nova mudança agora para 2026 é essa questão da fase teste, onde vai cobrar 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Então, eles já estão começando a testar o sistema para ver se realmente quanto que você comprou, quanto que você vendeu, quanto que você teria de crédito, quanto que você teria de débito, para já começar a ajustar as ferramentas para os próximos anos, né? Então, assim, não é que é uma fase de teste e muito empresário tá tranquilo, sossegado, falando, não, tá de boa, né? É só fase de teste, pro próximo ano eu tô tranquilo. Além disso, junto com a reforma, a gente vê também muitas alterações em muitas leis, alterações em alguns impostos, junto com a reforma, como, por exemplo, a parte do meio, o controle também sobre as contas bancárias, que vai ter um controle maior de agora para frente, que até então passava bastante coisa. Então, o empresário que não se preparar, o empresário que não se organizar, tende a sofrer bastante, porque o jogo mudou e ele tem que estar preparado. Vocês perceberam aí, eles falaram 3 pontos super importantes. Mudança na estrutura dos XMLs, a alíquota de 1%, né, 0,1 e 0,9, e o cerco sendo fechado aí em relação à movimentação financeira. Essa questão desses 1%, a galera então vai pagar já esse ano mais 1% de imposto, além dos impostos que já existem? Não, esse 1% só é uma fase teste ali, não vai impactar, né? Não vai ter impacto financeiro para a empresa ainda, né? É a questão dessa fase teste. Então é só para poder ajustar o sistema mesmo e ver como é que a Receita Federal está fazendo os testes para saber quanto que ele comprou, quanto que ele vendeu, o que geraria de crédito, o que geraria de débito. Mas também tem a questão das mudanças, né? Tem os RPs aí, o empresário não precisa ficar preocupado, né? Que o próprio RP vai ter que se adaptar também, porque se eles não se adaptar com essa nova estrutura da reforma tributária, vai acabar saindo do mercado, né? Então tem as informações do campo Sequestrib, que vai vir aí logo, que é a informação a mais ali para o cadastro de produto, para referenciar
a nova tributação, então vai ter o CST, que é hoje utilizado, né? Então, a CST, CSON, para as empresas ali optantes pelo Simples. Então, vai ter uma nova mudança que vai ter o campo do sequestrib, onde vai ter que relacionar pelo NCM do produto a classificação tributária de cada item. O que vai ter redução, o que não vai ter, para poder encaixar. Então, é uma nova estrutura. Enquanto isso, vai operando nos dois sistemas, né? O sistema atual que a gente tem hoje e reforma tributária. Não vai impactar tudo de uma vez. Sopa de letrinha? Não. Muito termo novo aí, hein? Mas assim, quando a gente está falando então de estruturação de RP, a contabilidade está participando desse processo junto. Se o meu RP não estiver pronto, eu não consigo vender. Isso está... Nesse primeiro momento, quem mais é afetado ali vai ser o sistema do RP. A contabilidade ainda não tem tanta alteração assim. A gente começa a aprender algumas coisas, começa a entender algumas coisas, como vão funcionar, mas para a contabilidade começa a valer mesmo a partir de 2027, que é quando realmente tem mudanças, então mudanças de fato, né? O PIS e COFINS ele vai deixar de existir e aí dali para frente que realmente vai começar a valer, mas por enquanto é mais pelo RP. O RP vai ter que se adaptar, né? Colocar as novas informações lá, os novos campos, que inclusive era para ser para janeiro, foi prorrogado esse prazo, né? Então, se eles não se adaptarem ali, o RP realmente vai ficar sem emitir nota fiscal, não vai conseguir emitir as notas, né? Vai começar a ter esse problema. Nossa, sem emissão de nota não vende, porque se vender já tá, a receita tá de olho, então. É isso aí. Perigoso. Vamos lá, gente. Vocês acham que isso vai trazer mais risco ou benefício nesse processo que a gente está entrando, sabe? Lógico, tem muita falácia aí nas redes sociais. É preciso estudar, não só verificar o que está nas redes, mas estudar a fundo mesmo. Mas vocês acham que o que está acontecendo hoje vai dar uma equilibrada no mercado? Vai manter a mesma coisa? Tem muita gente criticando, né? A gente gosta sempre de ouvir os dois lados. Acredito muito, quando a gente pensa na reforma, a reforma vem num formato ali para reduzir a sonegação de impostos. Então, por exemplo, até falando disso, quando um empresário hoje ele emite uma nota ali, vamos colocar uma nota de 100 mil reais que gerou ali um crédito de R$1.000 para ele poder aproveitar. Hoje, se esse crédito, se esse imposto não for pago, quem emitiu a reforma, o cliente pode absorver esse crédito. Existe essa possibilidade. Após a reforma, tem que ser efetuado o pagamento. Então, de fato, com a reforma, é para as coisas ficarem mais iguais, porque daí você começa, aquele cara na esquina que vende hoje e ele não está pagando o imposto, ele está sonegando, ele está com preço bem mais abaixo, vai ficar muito mais difícil para ele porque ele não vai conseguir sonegar. Então, para quem já trabalha certinho é bom, para quem sonega, para quem trabalha errado, vai ter bastante dificuldade. Entendi. Deixa o mercado mais competitivo, né, nessa questão, porque vem a questão também, futuramente, a questão do dinheiro digital também, então o circo vai fechando, né, então... a empresa tem que pegar nota fiscal de tudo, porque tudo vai gerar crédito, então com isso ele vai forçar quem trabalha desorganizado também a trabalhar mais organizado. Então, senão também quando pegar na fiscalização vai ter bastante problema, né? Então, vai apertar bastante. Então, deixa o mercado mais competitivo no geral, né? Sabe que estavam falando esses dias nas redes, que eu fiquei até um pouco assustada? Estavam falando que quando a gente compra e quando a gente vai receber de prestação de serviço, de venda de produto, esse dinheiro já vai cair na conta de forma retida? Vocês conseguem esclarecer um pouquinho o tal do split payment, né? O que acontece? Emitiu a nota fiscal, vai gerar a questão do imposto ali, você já vai pagar, porque você vendendo para o consumidor final, automaticamente você já vai fazer a retenção do imposto. Então, vamos dizer que com a reforma tributária, você vai trabalhar com duas contas, uma conta de crédito e uma conta de débito. Então, tudo que você comprar vai gerar crédito, vai cair na sua conta de crédito lá, como se você tivesse uma conta bancária lá na Receita, vamos dizer assim, que vai estar ali. E a questão do débito, então vendi e gerou imposto para me pagar, mas eu tenho um crédito, pode ir lá unilateral e fazer a compensação. Comprei um imóvel, fiz uma compra e tenho bastante crédito, posso pedir a restituição do valor e esse dinheiro vai cair na minha conta das aquisições de produto que eu comprei ali, né? Naquele determinado mês. Entendi. Então, de fato, a questão de fornecedores bons gera competitividade, porque se o cara na minha cadeia produtiva não recolher certinho, eu já não consigo me aproveitar do crédito. Seria mais ou menos isso. Exato. Até uma coisa que a gente está vendo que vai começar a acontecer é a empresa começar a fiscalizar o fornecedor, porque se ele não pagar o imposto, ele não vai poder recuperar, o que vai mexer diretamente ali no fluxo de caixa dele, porque quando ele vender o produto, o imposto vai ser descontado, inclusive independente dele ter recebido aquele valor ou não. Então, se ele vende a prazo, por exemplo, o imposto ele vai ser descontado lá no sistema na emissão da nota. Então, agora, uma coisa que a gente estava até falando, vai ter clientes que vão efetuar o pagamento do imposto
pro seu fornecedor para poderem creditar. Então, ao invés de pagarem lá, por exemplo, R$1.000 pro fornecedor, vão pagar só R$900. E aí eles já fazem o aproveitamento desse crédito. A pergunta é, né? Como é que vai ficar a questão das empresas? Estão preparadas para isso? Porque o fornecedor não vai te vender o produto a prazo e ele vai fazer o pagamento do imposto. Então, como é que vai ficar esse cenário? O fornecedor não vai querer te vender o produto a prazo e pagar o imposto ali antecipado. Ele vai jogar essa bola para o outro lado. Então, falar assim, ó, paga aí que eu te mando o produto. Porque senão não vai ficar inviável. Além do cara vender o produto a prazo, ainda vai ter que pagar o imposto. Então, igual o Fábio falou agora há pouco, né? A questão daquelas empresas que hoje, no cenário atual, né, emite nota fiscal, não paga o imposto e você pode aproveitar normal, não tem nenhum problema. O cenário hoje atual, com a reforma tributária, isso muda. Então o cara vai emitir nota fiscal, tem que fazer o pagamento do imposto para você poder fazer a recuperação, senão você não vai poder obter do crédito. Hoje, independente do cara pagou ou não, gerou o crédito. Então isso vai deixar mais competitivo, vai apertar o mercado no geral. Então assim, é o que a gente vê, várias empresas... Tem muita empresa que tem muito imposto em aberto. O cara abre a empresa e fala assim, não, vou pensar que agora eu vou abrir empresa, não tendo nada de gestão, vou tocar o negócio, ficou imposto em aberto, depois eu pago, vou focar em pagar meus colaboradores e o fornecedor. Depois eu venho aqui e parcelo o imposto. E essa opção, como é que vai ficar? Entendeu? Na reforma tributária também vai mudar. Porque hoje o empresário tem um sonho de abrir um negócio, ele vai lá, abre a empresa dele, foca em pagar o fornecedor, mantém dias, o aluguel, a água, a energia, os custos operacionais da empresa e o funcionário. E o resto do imposto deixa lá em aberto. Depois, quando a gente crescer, a gente vê como é que faz, negocia. Porque se for pagar o imposto, não vai conseguir bancar a operação. Com a reforma tributária, o cenário muda. Inclusive, fazendo a complementação sobre o assunto ali de aproveitamento de crédito. Hoje, o que acontece muito nessa parte da sonegação? O cliente, o fornecedor, ele vai lá, emite a nota, o cliente vai, aproveita o crédito, só que daí o fornecedor não faz o pagamento do imposto. E aí, às vezes, ele vai lá, decreta falência, e isso acontece com grande frequência. O rombo no governo, ele é muito grande. Então, quando esse empresário ele fecha as portas, ele declara falência, para quem que fica essa conta? Fica para o governo, que é uma das coisas que o governo quer parar, porque daí, depois da reforma, isso não acontece mais, porque o imposto ele já foi descontado. Agora, recentemente mesmo, teve uma alteração aí na legislação, onde eles falam da questão daquelas empresas, grandes empresas que não pagam imposto para alavancar, para alavancar. Então, eles estão de olho nisso também, na alavancagem, né? A empresa deixa de pagar o imposto e abre uma nova empresa, alavanca seu patrimônio. Então, eles já instruíram uma nova lei que vai pegar esse pessoal que faz alavancagem. Então, a empresa paga X% de imposto por mês, mas em vez dele pagar imposto, ele está pegando esse dinheiro e está reinvestindo e alavancando o seu negócio. Então, a Receita Federal também está de olho nessas questões de alavancagem também. Como eu já vi alguns empresários falando, é mais barato fazer isso do que pegar dinheiro no banco. Então tem que tomar cuidado com as alavancagens também, porque hoje tem que ter estratégia, né? Então cada dia que passa tá ficando muito... Sim. O cerco tá fechando. O cerco tá fechando, tá difícil, não tá fácil. Meus queridos, vocês viram aí, né? Se não tiver fornecedores bons, com fluxo de caixa, alguém vai quebrar. Quem que vai ser? Quem que vai ser? O pessoal tá com muito medo disso. Essa questão de precisar ter fluxo de caixa, porque, igualzinho vocês falaram, hoje a gente prioriza algumas coisas em contrapartida de outras, e a contrapartida das outras são os impostos. Uma empresa que não souber administrar financeiramente, quanto tempo mais ou menos ela dura nesse novo cenário? E aí, Se Fábio, durar, né? Você arrisca quanto tempo você acha que vai durar no seu ponto? O que você acha que estão... com a reforma tributária, vamos pensar aí com o pagamento com split spender ativo já, pagando todos os impostos ali no ato da emissão do documento, às vezes algum fornecedor ou outro não fazendo o pagamento do imposto, eu abrindo a empresa sem me preparar, saber quanto que é o custo operacional. Para quem já está no mercado, eu acredito que se não se organizar, e o brasileiro ele deixa as coisas muito para cima da hora, então a gente para de ser o empresário, ele deixa de ser somente um empresário ali que lida com compra, com venda, e ele tem que começar a aprender gestão, aprender várias outras coisas. E se ele não fizer isso com antecedência, ele não utilizar esse ano para se preparar, eu não dou um ano, talvez menos. Quebra. Para quem vai começar, né, com a reforma tributária, o cara já vai ter que começar com o pé direito, né? Saber quanto que é o custo operacional da loja, qual é o custo da mercadoria. No geral, ele tem que estar bem apado quanto que ele vai pagar de imposto, qual que é o preço final. A precificação, né? Porque senão ele vai vender o produto e vai achar, porque hoje assim, você vende a R$100 o item, né? Você vende R$100 um produto, um exemplo,
e aí você vende R$100 o valor do produto. Mas é depois dos R$100 que a gente fala que o imposto é por dentro, né? Você vai lá, vai tirar o valor do ICMS, do PIS, do CONFINS, ou se a empresa está no Simples Nacional, vai pagar ali o imposto ali sobre os R$100. Então esse valor está embutido nos R$100. Com a reforma tributária o cenário muda, né? Vai ter ali o valor do produto que ele realmente vai receber e tem o valor do imposto, né? Vai ficar mais transparente para o consumidor final ali quanto que ele está pagando de imposto em cada compra ali, vai estar mais detalhado. Mas aí ele precisa saber especificar quanto que é o custo operacional da loja, o que vai dar de incidir de imposto. Porque ele faz uma venda no final, no relatório, ele vai lá, vende 100 mil por mês. Quanto vai cair na minha conta? Vai cair só 80, 20 mil já vai vir descontado ali direto na maquininha de cartão ali no Speed Spend, então já vai vir retido. Então ele tem que saber para ele poder se organizar e realmente formar o preço da forma correta, porque hoje a gente vê vários empresários, eles formam o preço da seguinte forma: pega o valor do produto R$100, vai lá, lança uma margem de lucro de 50% e fala, ó, aqui eu tenho 50% de lucro, então de 100 eu vou vender a 150. Mas ele esquece que nesse mesmo produto, ele vai lá e dá um desconto de 10% em cima do 150. Então ele vai falar, sobrou 50, sobrou 40% de mais. Se você fizer as contas, não vai sobrar 40% de mais, vai sobrar 30 e alguma coisa. Sim. Porque ele tá dando desconto dos 10% em cima dos R$150. Então, o que muito acontece hoje no mercado é isso. Você vê os empresários precificando preço dessa forma. Então, assim, hoje eles precisam se organizar e se adaptar para um novo cenário, porque senão, igual o Fábio falou, não vai conseguir ficar no mercado. Ah, mas eu tenho 20 anos que eu toco meu negócio, nunca tive problema. Ótimo, mas da agora para frente, se você não se organizar, se você não se adaptar, você vai sair do mercado. Inclusive, até falando sobre essa parte da precificação, quando a gente vai apresentar isso para o empresário, quando a gente vai mostrar para ele a forma certa dele precificar, não, mas tá errado, de jeito eu tô perdendo dinheiro, não dá certo assim. Mas aí realmente o empresário ele tá perdendo dinheiro e não sabe. E aí quando a gente começa a pensar, hoje funciona. Por exemplo, a gente fez um curso de precificação para um cliente nosso que estava entrando agora. O preço dele tá negativo. Ele ainda tá conseguindo ficar no mercado porque ele tem muito crédito, ele mudou de regime tributário, fez uma recuperação de crédito e ele tem os créditos lá. Mas se ele não tivesse esses créditos, o preço dele estaria no negativo. E aí quando a gente questionou ele, não, mas aí o mercado ele vende assim, ele precifica assim, se eu não precificar nisso eu não vou conseguir vender. Então hoje funciona dessa forma. Após a reforma tributária muda, porque daí muda diretamente no seu fluxo de caixa e você começa a de fato pagar ali os valores, então o pessoal tem que se preparar. Essa história de Maria vai com as outras então já não cola mais, é cada um com seu quadrado, contabilizando seu quadrado, precificando seu quadrado. A questão da formação de preço, a gente fala que tem cliente que fala assim, quanto que é o ideal eu lançar de margem de lucro nesse produto? 15, 20, 30% de lucro, quanto que eu devo lançar aqui? Aí a gente fala depende, né? Porque não adianta nada você querer vender um produto a R$100, sendo que o mercado está precificando a 80. Então você precisa entender o que você pode fazer para chegar ali mais próximo e quanto que você realmente está ganhando de lucro. Aí volta a questão da estratégia de venda, não vender só esse produto, vender mais produtos para poder agregar valor, saber se realmente, qual que é a margem que eu estou ganhando. Eu ganho 5% de lucratividade nesse produto, minha margem é de 5%, mas o que eu posso fazer para poder melhorar a margem desse produto? Eu posso vender outro item junto com esse item para agregar valor? Então assim, não é só a formação de preço, tem que entender os custos operacionais da empresa, o que vai pagar de imposto e ver o que realmente faz sentido, porque você consegue passar isso para o seu vendedor, passar isso para a sua equipe, para ajudar a precificar. E quando o cliente vem pedir esse produto aqui, a gente tem que tentar vender outros produtos para agregar valor, porque se a gente vender só esse produto, a gente vai fechar a loja, não paga custo operacional. Então o empresário precisa de ter esse feeling. E também não só olhar para um item só, no final do mês, tirar um relatório e olhar para no final da última linha, né? Quanto que tá me dando de lucro ali no final. Então, assim, para isso tem que ter uma precificação de preço inteligente, que ele consiga ver o que ele tá ganhando em cada item e olhando, igual eu comentei mais agora há pouco, né? Se ele colocar lá só 50%, 60%, ele nunca vai conseguir precificar, ele nunca vai saber quanto que ele tá ganhando e quanto que ele tá perdendo em cada item. Sim. Então, olhar mesmo para dentro do negócio e ver o que realmente está acontecendo. É igual clientes falam, eu vou comprar sempre de fora do estado, porque o que o cara fala? É mais barato. Então, assim, porque ele sempre vai falar que ele comprar de fora do estado. Mas por que ele quer comprar de fora do estado? Que é mais barato. Quando a gente olha o preço lá, e aí realmente, às vezes fora do estado vai estar mais barato. Mas o crédito que ele vai aproveitar ele é muito menor. Dependendo do estado que você comprar ali, você vai aproveitar um crédito de CMS de 7% ou 12%. Enquanto dentro do estado você vai aproveitar o crédito cheio. Então,
tem que ser muito bem calculado para ver o que realmente faz sentido e se realmente vai ficar mais barato como ele está achando ou não. E o vendedor ali na hora de vender, ele quer vender, vendedor é vendedor. Na hora ali ele vai falar, não, mas aqui está muito mais barato do que você comprar aqui dentro do estado. Mas ele não vai te mostrar o cálculo real que ele precisa fazer, as coisas que ele precisa entender para fazer a precificação. Porque a galera vê o valor do produto, acho que já tá ganhando, não entende o fiscal por trás, né? Isso é porque dependendo do produto tem vários detalhes, né? Como a nossa legislação é bem complexa, né? Então cada estado tem seu regulamento, cada estado tem as suas particularidades, né? Então, igual o Fábio falou, o vendedor quer vender o produto. Ele vai falar assim, ó, produto X tá mais barato, você tá comprando dentro do estado, tá 10, aqui eu tô te vendendo a 9. Então, às vezes, esse R$1 que tá comprando mais barato não vai valer a pena. Então, Sim. tem que ser mais inteligente, saber realmente precificar, entender a tributação do produto. Isso não é uma, né, assim, a maioria dos empresários fala, mas isso minha contabilidade faz, tá? Mas para precificar, a contabilidade tem que te orientar, você tem que entender qual é o cenário que você tá, o custo operacional, e para você precificar isso dentro do seu sistema, porque você precisa estar ali brigando o preço com o seu concorrente, saber onde você está ganhando, onde você está perdendo, para você poder ajustar, porque só para vender, com a reforma tributária, vai dar uma apertada. A galera acha que é só vender, mas a compra também influencia, né? Então, comprar bem, você vende bem. Se comprar errado, você vende errado. E o pior de tudo, precificar o errado. Vendeu errado, perdeu dinheiro. Galera, vocês acham que aqui a gente só vai falar de reforma tributária? Isso aqui é uma verdadeira aula, entendeu? Vai ter um link aqui, ó, embaixo desse vídeo aqui pra vocês. Vocês precisam entrar em contato, ter uma conversa dessa. Não é simplesmente encontrei um fornecedor mais barato, vou lá e vou comprar dele. Estudem. Sentem com os contadores de vocês. Se vocês não têm contadores especialistas, aqui nós temos, tá? Vocês podem ficar à vontade pra falar com a gente. E a pergunta que ninguém deixa de fazer. Vai pagar mais imposto ou vai pagar menos imposto? Fico no simples ou saio do simples? Depende, né? Depende do cenário do cliente, depende do regime tributário que ele tá, né? Então, assim, com a reforma tributária, assim, levando em consideração o cenário de hoje, meio difícil de reduzir, né? Porque vai tirar de um lado e jogar pro outro, né? Então, assim, no hábito no geral, se a gente olhar pela questão da arrecadação, vai aumentar, né? Porque não vai ter mais a opção de parcelar imposto. Então, isso vai acabar, né? Mas, porém, por outro lado também, para o empresário que ele já é organizado e que ele conseguir se organizar também, ele vai começar a aproveitar crédito de coisas que hoje ele não aproveita. Então, por exemplo, ele vai ter crédito de aluguel, crédito de energia, crédito de sistema, crédito de contabilidade. E aí o empresário vai forçar pegar a nota fiscal de todo mundo, porque se ele está no regime, vamos dizer, no regime normal, ou tanto faz lucro real ou presumido, ele vai solicitar mais nota fiscal. Solicitando mais notas, ele vai ter crédito, porque hoje, como o Fábio falou, alguns segmentos dá direito a alguns créditos, outros não dá direito de crédito. Você pode utilizar, mas você não tem direito de crédito de CMS, não tem direito de crédito de PIS e COFINS, dependendo do tipo da operação que você está fazendo. Mas, no geral, com a reforma tributária, tudo vai te gerar crédito. Então, tudo gerando crédito, então você vai pedir solicitar crédito. Então você vai solicitar nota fiscal, quer dizer, desculpa. O próprio sistema vai contribuir para que a sonegação deixe de ocorrer. Porque se eu não tenho documento fiscal do serviço que você presta para mim, não consigo me aproveitar de crédito, pago um imposto maior. Então é a roda fazendo a roda girar. É isso daí. Por exemplo, se hoje eu contrato uma pessoa para fazer a manutenção dos ar-condicionados do meu escritório, ele vai lá, faz a manutenção e aí eu não cobro uma nota, para mim não faz diferença. Após a reforma, isso vai fazer diferença porque vai gerar crédito. Então agora eu vou pensar, opa, esse aqui está me entregando uma nota, então eu vou fazer com ele. O que o governo está fazendo basicamente é fazendo todo mundo se fiscalizar e fazendo um cruzamento de informações muito bem feito para que a sonegação diminua ao máximo possível. Não digo que ela vai acabar, mas que ela vai diminuir assim drasticamente, isso é certeza. Sim. É igual a questão da reforma tributária, né? Questão de redução, é isso daí. Vai forçar o empresário a solicitar nota fiscal. É igual quando tem, vamos lá, o município vai sortear um carro, sortear uma moto ali, a prefeitura, falando, para quem pedir nota fiscal de serviço ali, colocar a nota fiscal e colocar o CPF. Ele não tá te dando aquele prêmio ali porque ele é bonzinho. Ele sabe se ele sortear um prêmio e exigir que você coloque ali o número no número do seu documento, do seu CPF, no documento fiscal para poder participar de um sorteio, ele está induzindo o consumidor a forçar o empresário a emitir mais nota. Então, o empresário emitindo mais nota, automaticamente ele vai pagar mais imposto e ele está fazendo esse sorteio. Então, ele eleva a arrecadação e com isso ele dá uma cortesia ali pro contribuinte. Então, tem estados também que faziam isso, associava carros, mas você tem que colocar o número do cupom
o seu CPF no cupom, aí você tem que entrar no site da Cefaz lá e preencher os dados, colocar o número do cupom, seu CPF, que você vai concorrer a um determinado prêmio. Um preço pequeno a ser pago por uma arrecadação maior, né? Uma arrecadação maior, então tudo é estado que dá até estratégia. cashback também, né? São Paulo também é um dos que Sim. dão cashback. Então, e com isso ele induz a aumentar a arrecadação. Pelo um lado, ele vai dar um prêmio simbólico, Uhum. mas em torno, o tanto de consumidor que tem, todo mundo pedindo nota Sim. fiscal. Então, Sim. a roda vai girando, né? Sim. Começou um burburinho aí de que alguns segmentos vão ser mais beneficiados que outros. Estão falando assim, que talvez serviços aumente muito, o comércio vai ficar mais tranquilo, indústria, vocês sabem mais ou menos como é que vai ficar essa balança tributária? Como vai destinar o imposto ao consumidor final, né, no geral, então, assim, que vai pagar o imposto no consumo, né, então tem estados que vão reduzir a questão da arrecadação, né, porque, por exemplo, vamos pegar os estados do norte, quase não tem indústria, né, então Sim. vem muito do sul para a região norte, então, se o imposto vai ser pago no consumo, a indústria também vai reduzir um pouco da carga tributária da indústria, e vai aumentar mais o imposto na ponta, mas no geral o imposto vai manter igual tá, ou pode dar uma levadinha, né? Mas é isso, a gente tem que ver como é que vai ficar ainda com os estados, né? Para definir ali os percentuais, como vai ficar. Cada estado vão ter as mesmas alíquotas padrões. Vai acabar essa briga, né? Então vamos ver como é que vai funcionar. Mas até uma coisa interessante pra gente analisar sobre isso daí vai ter uma diferença também para quem está no topo da cadeia, para algumas indústrias, atacadistas, porque os benefícios fiscais eles vão acabar. Então, hoje no Brasil existe uma guerra fiscal entre os estados. Então, por exemplo, o Tocantins ele vai ter um benefício fiscal para X empresas. Para importação, por exemplo, acho que Minas Gerais e Santa Catarina são estados assim... carro-chefes. Exato. Tanto que, por exemplo, lá em Minas Gerais a gente vai ter ali a parte onde tem o Mercado Livre, tem um galpão onde tem várias empresas exatamente pelos benefícios fiscais. E isso acaba. Até 2032, esses benefícios eles vão ser extintos. E aí o jogo fica igual para todo mundo. Ficando com o jogo igual, né? A competitividade aumenta no geral e vamos ver como é que vai ficar, né? Porque reforma tributária acaba os benefícios fiscais, não por isso que a reforma tributária é gradativamente, né? Não é começar tudo em 2027, começar tudo em 2026. Então, são fases, né? Então são fases pra gente ir se adaptando. E aí, vou deixar pra me adaptar lá quando finalizar a reforma tributária. Mas até finalizar a reforma tributária, você já fechou, dependendo do seu segmento. Então tudo muda pra agora. Então tem que se adaptar agora. Não tem como esperar vou me adaptar só quando começar lá no fim da reforma tributária. E quando tiver só reforma tributária. Também tem muitas pessoas que perguntam, né? E agora com a reforma tributária? Eu sou obrigado a aderir à reforma tributária? Se fosse uma escolha. Vai ser obrigado para todo mundo. Não tem... A reforma tributária, ela atinge todo mundo. Ela vai atingir todo mundo, independente, pessoa física, jurídica, porque todo mundo vai sentir. Inclusive, sobre essa parte de pessoa física, falando dessa parte, tem a parte do imposto do pecado, né? Que tem os produtos que vão ter a alíquota mais alta. É a questão do imposto seletivo. É do imposto seletivo, né? A questão do bebida, né? Cigarro. Os que são mais prejudiciais à saúde, né? Vai aumentar bastante a questão do imposto. E aí, o que o governo tá fazendo? Ele sabe que ele vai aumentar o imposto desses produtos e não vai baixar o consumo. Sim. Quem gosta de tomar uma cervejinha vai continuar tomando, né? Vai pagar mais caro um pouquinho. Pagar mais caro, tá tudo certo. Então, eu não sei se vocês viram, mas tem alguns produtos como... esse eu não tenho certeza se já entrou, mas eles estavam estudando, que é o carro, por exemplo, porque o imposto do carro hoje ele é muito alto. E aí, para você diminuir esse imposto, iria diminuir a arrecadação. Então, o carro, por mais que ele não seja ali um produto prejudicial, mas pela arrecadação é um produto que eles estão visando colocar nesse imposto seletivo também. E também tem a questão da Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus não fazem parte da reforma tributária, né? Que é uma área que fica meio contramão, né? Tem várias indústrias lá. Então, se acabar com o benefício fiscal de lá e a reforma tributária abranger, não faz sentido eles... Aquela região passa a ser afetada, né? Passa a ser afetada. Então, toda a indústria que está lá não vai fazer sentido estar lá. Igual o Fábio falou, a questão de que hoje tem muitas indústrias instaladas em alguns estados, por mais não é porque está lá porque tem uma logística legal, não. É por causa da estratégia fiscal. Sim. Até sobre essa parte da Zona Franca de Manaus, é mais por questão política. Porque são milhões e milhões de reais que a gente está falando, além dos empregos gerados, então é muito arriscado. E sobre essa questão dos benefícios, o movimento que a gente está vendo interessante são as empresas estudando a ou voltarem para São Paulo ou irem para alguma outra região,
Porque hoje a gente tem um grande problema logístico no Brasil. Por exemplo, um produto ele sai de São Paulo, ele vai para o Goiás, ele é fabricado no Goiás, ele volta para São Paulo de novo. Então ele vai e volta, coisas que não haveriam necessidade, mas por benefícios fiscais isso existem. Então essa parte da transitação de produtos tende a ficar mais fácil, tende a ser feito tudo em um único lugar e distribuído para o Brasil. Justamente por conta dessa uniformização que vai existir, né? Exato. Competitividade. A gente sabe que no mercado hoje, a maior parte das empresas dos CNPJs abertos do Brasil são Simples Nacional. Galera do Simples Nacional tá tremendo na base, não sabe se vai aumentar, porque tem a questão da recuperação de crédito. Hoje, na legislação atual, nós não temos aí recuperação de crédito para empresas do Simples Nacional. E tem muita gente já começando a se perguntar, com certeza é um de vocês aí, se vale a pena migrar para o lucro presumido ou o lucro real. O que vocês falam pra essa galera? Depende, né? Hoje tudo depende, né? Sim. Depende do cenário, depende para quem que ele vende, depende para quem que ele... Qual que é o fluxo dele, né? Então, assim, tudo depende, né? Faturamento, lucratividade, são muitas variáveis. Sim. Então, assim, no Simples Nacional, com a reforma tributária, a gente vai ter ali praticamente 2 Simples, né? O Simples Nacional, que é o, vamos dizer, que é o de hoje, né? Uhum. Que faturou, pagou ali sobre, depende da faixa do que vai enquadrar, o serviço, o comércio no geral. E vai ter ali a questão do Simples Nacional, que tem a opção de recolher o IBS e CBS por fora. Então, inclusive agora, você vai abrir empresa, se você abrir uma empresa hoje e solicitar lá um enquadramento dela, já tem a opção lá no Simples Nacional para você escolher se ele vai recolher IBS e CBS por fora. Então, vai ter a opção de recolher dentro do PGDAS ali do Simples Nacional e fazer o recolhimento por fora do IBS e CBS. Então, essa é a novidade do Simples Nacional que vai mudar. Então, para as empresas que estão no regime normal, vai complicar um pouco, porque o cara vai ter que entender em qual cenário o cara do Simples Nacional tá, quanto que ele está recolhendo de IBS, CBS por fora, se faz sentido ou não ele comprar daquela empresa do Simples Nacional, porque hoje ainda ele compra porque ele pode recuperar ali um crédito de PIS e COFINS sobre o valor da nota, independente, porque tem uma legislação federal que eu posso fazer o aproveitamento desse crédito. O ICMS varia, né? Você tem que colocar lá, estipular quanto que ele está pagando dentro do PGDAS, para aí sim ver a possibilidade de aproveitar esse crédito. Então, as empresas do Simples Nacional, a maioria das análises que a gente já fez, às vezes vai ficar inviável. Então, o cara do Simples tem que entender qual que é o público dele, se é consumidor final, se é PJ. Então, se ele atender pessoas jurídicas, bem provável que ele vai ter que fazer um planejamento e ver se realmente faz sentido ele ainda estar no Simples. Por conta da recuperação, né? Por causa da recuperação do crédito. Então, porque ele vai recolher um pouco pelo Simples e o restante por fora, né? Se ele optar ali. Então, isso vai impactar bastante. Então, ele tem que entender qual o cenário que realmente que ele está, quanto que ele fatura, o que ele está destacando dentro do IBS e CBS ali, para ver se realmente faz sentido quem está do outro lado comprar. Porque a gente vai viver no mundo dos créditos, né? Tipo assim, ó, eu te vendo, você tá me vendendo, tá? Mas e aí? Você vai gerar quanto de crédito nessa operação? Até trazendo um exemplo sobre isso, a gente fala muito de farmácia, que entende muito de farmácia. Hoje no Brasil, uma farmácia que fatura aí acima de 100 mil reais e tá no Simples Nacional, ela tá perdendo muito dinheiro. Ela tá pagando mais imposto que deveria, ela tá deixando de crescer. E com a reforma tributária, se hoje ela já deveria ter mudado de regime, tanto se ela estiver no Simples Nacional como no presumido, mas hoje se ela já deveria ter mudado de regime, depois da reforma, sem dúvida alguma, ela não vai conseguir se manter no Simples Nacional, fica inviável para ela. Então, para esse público, assim, sem sombra de dúvidas, já tem que se organizar. Começar a pensar em alguma coisa. Galera, não é uma receita de bolo, não é uma fórmula mágica. Cada cenário, cada empresa possui sua estratégia, possui sua forma de existir. É importante que vocês procurem sempre o profissional adequado. De novo, se vocês não têm um profissional adequado, nós temos aqui na Connect, tem um link aqui embaixo. Entrem em contato com a gente, venham fazer essa análise. É muito importante porque a gente já está vivendo a reforma tributária. 2027 começa aí, de fato, o desembolso financeiro aí dos impostos. Se você não estiver preparado, o trem vai pegar. Gente, estratégia. O que essa galera que está assistindo a gente precisa fazer para começar a se organizar? Quem ainda não começou a se organizar, vai começar a se organizar depois desse vídeo. O que eles precisam fazer? Passo 1, assim, ó. Precisa verificar isso. Galera, assim, papel e caneta na mão, ó. Vamos falar. A reforma tributária com essas novas mudanças que vem, a gente vem falar que
mais uma exigência do empresário a questão financeira, né? Então ele tem que se organizar financeiramente, saber quais que são os custos operacionais do seu negócio, precificar uma precificação mais inteligente e entender em qual cenário que tá. Igual você falou, não é receita de bolo que dá de aplicar para todos os segmentos. Então ele vai ter que reduzir ali o custo operacional, entender o que ele está pagando por mês e o que vai ser de imposto por cada produto. Então é uma gestão mais inteligente, uma gestão financeira mais organizada. Então, a reforma tributária, a gente está falando mais de questão de gestão e de organização, porque hoje, se a gente for analisar no cenário, pode analisar até um pouco da nossa carteira de cliente que a gente tem hoje. O que você, assim, vamos lá, quantos por cento da nossa carteira de cliente hoje você acha que está organizado, que está preparado para a reforma tributária? Tanto a carteira de cliente que a gente tem, quanto os clientes que chega pra gente. Por exemplo, os clientes hoje chegam, eles não sabem o custo dele, o custo que eles têm com a empresa, qual que é o custo fixo ali por mês, o que eles estão lucrando, tendo realmente de lucratividade sobre aqueles produtos, sobre aquilo. Então o mercado, o mercado no geral, né? Você perguntou dos nossos clientes, mas quando a gente olha para o mercado no geral, o mercado ele precisa avançar muito, ele precisa acelerar muito, ele precisa aprender muito ainda. Dos nossos clientes, a gente tenta passar bastante mentoria, tenta mostrar bastante coisa, como precifica. A gente tem todo um projeto ali dentro do escritório para ensinar os empresários o que eles têm que fazer, receitas as despesas que eles têm que pegar, o que eles têm que fazer para reduzir os seus impostos, tentar algumas estratégias até para aumentar o faturamento, mas ainda é muito cômodo. Não são todos os empresários que se organizam, não são todos os empresários porque por enquanto está funcionando. É igual você falou lá no começo. Mas sempre funcionou assim, sempre funcionou. E realmente sempre funcionou, mas de agora pra frente o jogo muda. De agora pra frente não vai funcionar mais. Então não é só mais eu abrir a lojinha e tocar, né? Então eu preciso de ter uma estratégia por trás do meu negócio. Uma gestão eficiente, de fato. Isso, então assim, a reforma tributária não é imposto, não é gestão. Tem que ter gestão, quem tem gestão, organizar mais sua gestão, que vai sair na frente. Então esses são as empresas que vão sair na frente, que tem gestão, né? Porque vai mexer no fluxo de caixa, por causa do pagamento do imposto ali, vai dar uma mexida. Então, assim, ter gestão, ter os números na mão, saber quanto você está comprando, quanto que você está vendendo, quanto que você deve comprar por mês, porque tem cliente que olha na gôndola, tá faltando medicamento aqui, tá faltando produto, vou comprar, e é comprando. Então, assim, tem que saber o que ele deve comprar por mês, curva ABC, comprar bem, vender bem, Precificar melhor ainda, organizar a questão do fluxo financeiro da empresa para não se apertar. Hoje a gente vê clientes que abrem a loja, tá top, aí vai compra um volume muito alto, quando daí 2-3 meses já tá passando aperto porque os boletos já começam a embolar. Sim. Então, porque compra com 30, 60 dias, aí depois sempre vai embolando o boleto para frente, então isso impacta bastante. Uma coisa interessante é que a gente começou a fazer, a gente já fazia num número legal, mas assim, a gente começou a fazer muito lá dentro do escritório, para os clientes que estão chegando, já pensando nessa organização, é um processo de holds, até por conta da lucratividade de algumas empresas, de patrimônio. Então, chegou no momento dos empresários realmente se organizarem. Seja com essa parte de patrimônio, que algumas coisas ficam mais caros. Os empresários que têm uma lucratividade mensal acima de 50 mil, e essa lucratividade ela é por CPF, ela não é por CNPJ. Então, eu tenho 3 CNPJs, eu faturo 50 mil em cada um. Então, não vou ser tributado. Não, você vai ser tributado. Porque o que passa pelo CPF, né? Esse ano, a contabilidade no geral, né? Sempre trabalhou bastante, né? Mas agora, final de ano, eu acho que foi o ano recorde esse ano, viu? Porque planejamentos feitos, depois não foram executados, porque mudou, igual o Fábio acabou de falar, a questão da distribuição de lucro aí, que mudou esse ano, né? Diversas atas então, aí sendo protocoladas a tempo recorde. Junta comercial aí. É uma loucura, junta comercial. Demorava 2-3 dias para abrir uma empresa, agora demorando mais de uma semana. Eles estão a gente manda mensagem lá, o pessoal, calma aí que a gente tá com um monte de processo aqui, espera aí. Então, assim, começo de ano, a renovação de alvará de funcionamento, muito processo. Junta comercial também bem embolada aí com os processos de atas, né? Muitas atas registradas para poder distribuição de lucro. Então, as empresas poderiam distribuir lucro acima de 50 mil, hoje não podem mais. Então, inclusive, entra a questão das atas, né? Tem que registrar a ata para você distribuir lucro aí até 2028 sem pagar ali o adicional do imposto de renda sobre os 50 mil que excedeu, né? Igual o Fábio falou, uma boa estratégia é a questão das holds, né? Então, para quem tem investimentos também que recebia muito dividendos, também vai ter a questão da tributação ali do imposto de renda. Então, o governo ajusta de um lado então, assim, nunca está diminuindo
diminuindo é difícil falar essa palavra, né? Sim. Ele vai tentando ajustar ali e equalizar, né? Então, tira de um lado, vamos equalizar aqui do outro para ficar mais ou menos igual. Sim, é isso mesmo. Então, vocês é viram muita... aí que vocês ganharam um bônus até, falamos até da reforma aqui dos lucros e dividendos, que isso com certeza vai ser o próximo episódio do nosso Papo Connect. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi muito enriquecedora, pelo menos eu achei. Se vocês quiserem falar alguma coisa para o pessoal que está assistindo. Reforma tributária, né? Não deixe para a última hora, comece a se preparar agora. Muitas mudanças aí no cadastro de produto, vai ter o campo do Sequestrib, a questão de uma nova estrutura ali na questão do CST. Então, assim, já vai testando já para ver como é que vai ficar a questão dos produtos para o próximo ano, né? Se vai impactar ou não ali no preço de venda. Então, se prepara. Se você já tem uma boa organização financeira, aperfeiçoe mais ela, deixa mais o máximo possível. E o que a gente tem para falar é se organize, se prepare, não cuidado com o que a gente ouve também, né? Porque às vezes a gente fica meio ali, não, vou pegar toda a minha operação, vou vender, não vou continuar mais porque não vale a pena. Não, mas calma aí, tem um jeito, somos brasileiros e a gente não podemos desistir. E nos acompanhe nas redes sociais, nós estamos sempre postando ali sobre a reforma tributária, o que vai mudar, estamos sempre fazendo live, bastante eventos, inclusive no começo do próximo mês temos um evento sobre a reforma tributária, a gente vai estar sempre trazendo esses assuntos. Galera, chegamos no final do episódio. Eu sei que vocês viram e assistiram, ouviram, aprenderam muitas coisas. E pensando nisso, nós preparamos 2 materiais para vocês. São 2 e-books completamente gratuitos, não deixem de baixar. Nós temos o Reforma Tributária para Farmácias e Reforma Tributária Multissetorial. Se você é farmácia, quer uma coisa mais direcionada para o seu segmento, baixe. Se você já não é do ramo de farmácia, pode ficar à vontade também para baixar o Multissetorial. Além disso, o Grupo Connect está disponibilizando para vocês uma análise tributária completamente gratuita. Não é reunião de venda, é realmente uma análise tributária gratuita. A gente vai falar para vocês o que vocês precisam alterar, o que tem que ser feito. São mais de 70 profissionais aguardando o contato de vocês. Não percam.